igreja, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Oremos a Deus, maravilhoso Deus e Pai. Obrigado, Senhor, por nos conduzir mais uma vez à Tua santíssima presença no Teu templo. Meu Senhor, recebe nesta noite, Senhor, os louvores que engrandece, Senhor, a Tua pessoa. Vem glorificar, Senhor, nesta noite o Teu nome no nosso meio, nas nossas vidas e através das ministrações aqui que serão feitas, ó Pai. Pai amado, nós pedimos também pelos trabalhos que estão se iniciando, ó Deus, nesse momento, em outras congregações, ó Pai. Ó Senhor da glória, vem operar maravilhosamente, ó Deus, salvando, libertando, transformando, regenerando, ó Deus, pelo poder da Tua palavra que é pregada, que está nos corações, pelo poder do Teu Espírito Santo. Vem manifestar, Senhor, a Tua glória, o Teu poder, em nome de Jesus, Pai. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Opera em nós, Senhor, as Tuas maravilhas. Traz grande alegria nesta noite a cada coração, a cada vida que entrar por essas portas, Senhor. Olha para a necessidade de cada um de nós, Pai, segundo a Tua misericórdia, e vem nos abençoar enquanto nós adoramos e exaltamos a pessoa bendita do Senhor, meu Pai. Abençoa, Senhor, também aqueles que ainda estão caminhando para o Teu santuário, para que eles cheguem em paz e segurança, que o Senhor venha remover toda barreira, todo impedimento, ó Deus. Ó Senhor da glória, nós Te louvamos e Te adoramos na beleza da Sua santidade, ó Pai. Nos abençoa, meu amado Deus, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Faz meu coração ouvir Tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Descobri que tudo que eu preciso está em Ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Eu sei que mesmo sem entender, Você está no controle, então esconda no meu coração e amar a Ti. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por Você, mas enquanto eu pensar em desistir, Você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por Você, mas enquanto eu pensar em desistir, Você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Aleluia, Jesus. Glória, glória ao Teu nome. Aleluias. Aleluias. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como Tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida
nome de Jesus. Que o Senhor Deus possa renovar a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Que as palmas engrandeçam o nome poderoso do nosso Deus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Vamos cantar com alegria o hino 185 da harpa cristã, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vem tu, ó Rei dos reis, guia os teus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Canta com força nessa noite, aleluia. Em tu verbo de Deus fazer chegar ao céu nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar. Mensagem que fala da salvação. Vem tu, Consolador, inspira nas orações. Espírito de paz, afasta Satanás, em plena graça traz aos corações, ao grande trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, oremos com fervor para sempre. Amém. Vamos continuar, meus irmãos, adorando, louvando o nosso Senhor Jesus. Hoje o nosso culto, tema missões. Eu quero convidar a nossa irmã Maria Melo para estar oferecendo um louvor, glória a Deus. E logo depois da nossa irmã Maria Melo, a irmã Lu também vem oferecer um louvor ao nosso Deus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Salve da igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o 15 da harpa cristã. Oh, tão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus.
A igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o 547. O rei está voltando. O rei está voltando e a gente precisa se preparar, a gente precisa renunciar. Amém? Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira destes santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo no bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluia ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. O rei está voltando. Glória a Deus, meus irmãos, aleluias, mensagens maravilhosas, né? Hoje nós temos a ausência de alguns irmãos aqui no culto. A diaconisa Vera está cooperando lá no Palmirim. O evangelista Carlos Antônio e evangelista José Carlos e família estão lá no Itambé, tá? Também o evangelista Alfredo está no Parque do Vaqueiro hoje à tarde, foi hoje no final da tarde. Aqui os irmãos já começam a sentir a ausência de alguns irmãos, né? A gente já vai avisando, tá certo? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos neste momento ouvir, louvar a Deus, né? Não só ouvir, mas vamos louvar a Deus com o grupo, né? Filhos do Rei, e logo depois deles o presbítero Rondinelli estará trazendo, né, a palavra de abertura. Depois do presbítero Rondinelli, a irmã Emanuela se prepara também para louvar. Quando você fica triste, o desespero insiste em te abater. Angústia invade o teu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você sente e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até
gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Culto maravilhoso, culto denominado culto de missões. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, ó: e aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a sua lepra desapareceu, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai. E disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que te sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava mais e mais, e por isso ajuntava-se muita gente para ouvir, para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Oremos a Deus maravilhoso, santo, verdadeiro, justo, fiel, eterno, todo-poderoso, príncipe da paz, Senhor dos senhores. Fala com teu povo por intermédio da tua palavra, Deus todo-poderoso, não o que eles querem ouvir, mas o que o Senhor quer falar para a tua igreja. Amém e graças a Deus. Aleluia. Podendo se assentar glorificando o santo nome do Senhor. Amados irmãos, aqui é mais uma cura que o Senhor Jesus operou. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus estava em uma daquelas cidades e apareceu na sua frente um homem cheio de lepra, né? Em outros casos, se fossem outras pessoas, outros judeus, teriam jogado pedra nele e teriam expulsado, né? Mas Jesus deu atenção àquele homem dependente da sua situação. Aleluia. A palavra de Deus diz que Jesus olha para aquele homem e a primeira atitude do homem foi rogar, né? Ele vai rogar ao Senhor Jesus que fosse purificado daquela enfermidade, a qual impedia dele ficar no meio da sociedade, ir para o templo e fazer as suas atividades. Ele tinha que ficar isolado, era uma vida condenada, né? Então, ele vai rogar ao Senhor Jesus, vai pedir. Mas como se não bastasse, ele também vai se prostrar diante do seu rosto, vai se ajoelhar, vai colocar o rosto em terra e vai se humilhar
perante ao Rei dos Reis e vai falar a seguinte frase: Senhor, se quiser bem, podes me limpar. A palavra de Deus diz que ele vai pedir a Jesus uma cura, que não era fácil, era uma coisa que nunca ninguém tinha feito por ele. Mas o Rei dos Reis, a palavra de Deus diz que para ele nada é impossível. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus olha para aquele homem e diz, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo, e logo a sua lepra desapareceu. Quem tinha coragem de tocar naquele homem? Ninguém. Aquele homem era desprezado, aquele homem era rechaçado, aquele homem era expulso de todos os lugares que ele ia, por causa da doença que ele tinha. As pessoas tinham medo. Outrora éramos leprosos espirituais, irmão. Muitas das vezes não tinha quem conseguisse chegar perto da gente, ficar perto, porque éramos desagradáveis em alguns momentos. Momentos de embriaguez, momentos de que estávamos ébrios, de bebida alcoólica ou de alguma droga, eu não sei. Mas ninguém suportava chegar perto da gente, porque éramos praticamente condenados. Mas Jesus, ele chegou. Jesus, ele olhou para mim e para você dizendo assim: ei, eu posso te limpar. Eu posso te, aleluia, te colocar de novo no meio da sociedade, aleluia. Eu posso te puxar de novo, te resgatar, para que tu tenha uma vida mais agradável, uma vida mais suportável, para que as pessoas possam chegar perto de ti. E em vez de ter nojo, agora elas vão ter prazer, porque eu vou te lavar, eu vou te banhar e eu vou te trazer para sentar na mesa dos príncipes, aleluia, para a comunhão do Senhor. Então a gente rogou um dia ao Senhor, porque não aguentávamos mais a vida que levávamos. E o Senhor disse: eu quero ser limpo. Então o Senhor limpou a mim, então o Senhor limpou, aleluia, a você. E hoje estamos aqui glorificando o nome dele, porque ele foi o único, aleluia, que não fez acepção de pessoas. Ele foi o único que teve a consideração de chegar próximo a gente e ter um particular. Ei, eu quero te limpar, eu quero te salvar, eu quero te ensinar, aleluia, o caminho de chegar na vida eterna. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados irmãos, aleluia. Só um apelo que eu quero fazer à igreja. O Espírito Santo hoje tocou no meu coração. A palavra de Deus fala sobre a parábola dos talentos, aleluia. A palavra de Deus fala que o Senhor deu, algum multiplicou, outros enterraram, outros tiveram medo de perder. Resumindo, o Espírito Santo nessa noite fala à igreja: não enterre os seus talentos, aleluia. Se o Senhor lhe deu, multiplique. Se o Senhor lhe deu talentos, use na obra do Senhor, porque o Senhor já te limpou, ele já te lavou, ele derramou talentos na tua vida. Então se ele te deu, irmão, multiplique, use na obra do Senhor, porque aquele que enterra os talentos vai ser chamado de servo negligente quando o Senhor Jesus voltar. Quando ele voltar, ele vai dizer: servo, você é negligente, porque eu te dei talentos, derramei na tua vida, em vez de tu multiplicar, tu enterrou. Então, irmão, não vamos enterrar os talentos que o Senhor deu pra gente, aleluia. Vamos desenterrar e vamos multiplicar na obra de Deus. Até aqui agradeço a minha rica oportunidade, e as palmas exaltam o santo nome do Senhor, aleluia. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Irei louvar o 597. Oh, glória a Jesus, aleluia. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou
grupo de varões, Leão e Judá, saúda a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a ti, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, vim aqui para dizer, já não quero servir este mundo tão fútil. Pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil. Pastor, quero abrir o meu peito, confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz. E assim, só assim vencerei, e ao teu lado serei para sempre feliz. Pastor, eis o meu desabafo. Pastor, eis a minha confissão, porque fui ovelha ferida, no caminho ferida, caída no chão, mas com atitude gentil tomaste-me nos braços seus, e agora por fim sou feliz, pois contigo me fiz uma ovelha de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Pastor, vim aqui para dizer, já não quero servir a este mundo tão fútil. Pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil. Pastor, quero abrir o meu peito, confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz. E assim, só assim vencerei, e ao teu lado serei para sempre feliz. Pastor, és o meu desabafo. Pastor, és a minha confissão, porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída no chão, mas com atitude a gente tomaste-me nos braços teus, e agora por fim sou feliz, pois contigo me fiz uma ovelha de Deus. Pastor, és o meu desabafo. Pastor, eis a minha confissão, porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída no chão, mas com atitude a gente tomaste-me nos braços teus, e agora por fim sou feliz, pois contigo me fiz ovelha de Deus. E agora por fim sou feliz, pois contigo me fiz uma ovelha de Deus. Aleluia, glória a Deus. O grupo de varões, Leão de Judá, agradece a oportunidade em nome de Jesus. Queria convidar o irmão Jocélio para louvar comigo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Não tenha sob ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Deus, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Meu alvo desejado é o céu. Enquanto aqui viver,
recompensa está com Jesus. Vou morar com Ele na mansão de luz. No lindo coral quero entoar. Deste mundo mal eu não vou mais lembrar. Pra sempre com os anjos eu irei cantar. Aleluia. Toda glória ao Filho de Deus. Aleluia. Santo é o Cordeiro que venceu. Meu maior tesouro está na glória. Quando vou cantando o hino da vitória. Meu maior tesouro está na glória. Junto com ele cantando o hino da vitória. Não estou em busca de troféu. Meu alvo desejado é o céu. Enquanto aqui viver, eu não vou parar. O teu nome santo eu vou anunciar. Não importa o que vão pensar de mim, foi Deus que me chamou. Eu era quase nada, Ele me fez vencedor. Meu troféu de glória eu vou levantar. Nas ruas de ouro eu vou caminhar. Minha recompensa está com Jesus. Vou morar com Ele na mansão de luz. No lindo coral quero entoar. Junto com os santos quero adorar. Desse mundo mal não vou mais lembrar. Pra sempre com os anjos eu irei cantar. Aleluia. Toda glória ao Filho de Deus. Aleluia. Santo é o Cordeiro que venceu. Meu maior tesouro está na glória. Junto com ele cantando o hino da vitória. Meu maior tesouro está na glória. Junto com ele cantando o hino da vitória. Aleluia. Toda glória ao Filho de Deus. Aleluia. Santo é o Cordeiro que venceu. Meu maior tesouro está na glória. Junto com o rei cantando o hino da vitória. Meu maior tesouro está na glória. Junto com o rei cantando o hino da vitória. Agradecemos a nossa oportunidade. O grupo Cântico de Júbilo saúda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Momento na vida da gente é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar. Entra na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Faz voltar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Há momentos na vida da gente
que é preciso se humilhar, dobra os joelhos calados, para ouvir o Senhor falar. Entra na presença do Altíssimo, em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Pode brotar a flor, faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus fazer fluir água da rocha. Deus faz o possível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Deus faz fluir, crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. O grupo Cântico de Júbilo agradece a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Sou da Amada Igreja com Paz do Senhor, convidando a todos a ficar em pé para nós estarmos orando pelo dizimista e ofertando da casa do Senhor. Amém? Soberano e eterno Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai Santo, nesse momento, meu Pai, apresento a Ti, meu Pai, a Tua igreja, meu Pai. Que o Senhor Deus possa abençoar cada um nesta noite, meu Pai. Aquele que trouxe o dízimo e a oferta para a Tua casa. Para que, meu Deus, na Tua casa não venha faltar o mantimento, ó Pai Santo. Abençoa, meu Pai, todo, meu Pai, aquele, meu Pai, que chegar, Senhor Deus, nas mãos dos Teus servos. Que o Senhor Deus possa multiplicar, meu Deus, as bênçãos, meu Pai, na vida dos Teus servos. E também, meu Deus, para que eles possam abençoar a Tua casa, meu Deus. Abençoa, Pai Santo, repreendendo, meu Pai, todo o mal. Repreendendo, meu Deus, tudo aquilo, meu Pai, que impede, meu Pai, dos Teus filhos estar, meu Pai, ofertando na Tua casa. Ah, Deus Santo, Deus amado, dá saúde, Senhor Deus, a Teus filhos. Abre, meu Pai, as portas e janelas dos céus, ó Pai Santo. Para aquele, meu Pai, e aquele, meu Pai, que não tem, meu Pai, um emprego. Para que o Senhor Deus possa abençoar e eles também possam, meu Pai, ser um ofertante e um dizimista da Tua casa. Olha também, meu Deus, para aqueles, meu Pai, que fizeram o voto, meu Pai. Para aqueles, meu Pai, que trouxeram também a contribuição voluntária. Que o Senhor Deus também possa abençoar, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja nesta noite. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E as irmãs e os irmãos ofertam com alegria. A oferta é para a casa do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sal da igreja com a paz do Senhor Jesus. Vou louvar um hino 169 da harpa cristã.
Longe do Senhor andava, nos caminhos de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição. Em minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu um fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como és maravilhoso, pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso, aí ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Saúde a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, hoje o nosso culto, tema missões, aleluia. E tem vários irmãos hoje da congregação em missão, né? É bênção de Deus. Muito bem, meus irmãos, antes de nós iniciarmos a mensagem de hoje, nós estaremos fazendo a apresentação de uma criança. Primeiro eu vou fazer aqui uma rápida reflexão sobre a apresentação da criança, né? Aleluias, porque é um momento maravilhoso, né? É uma vida que Deus dá aos pais, né? É uma vida que o Senhor Deus dá aos pais, e essa vida deve ser celebrada e também deve ser celebrada com agradecimento, né? Aleluias, porque Deus deu aos seres humanos a capacidade de multiplicar, mas se não for a mão do Todo-Poderoso, essa vida não vem a existir, né? E depois tem todo o processo da mão do Todo-Poderoso para a formação desta vida, né? No ventre da mãe. É algo assim extraordinário. Amém, meus irmãos? Então hoje nós vamos apresentar o Arthur Oliveira Ferreira. Antes eu vou fazer a meditação aqui na palavra de Deus. Irmãos, pode permanecer sentado. Se alguém quiser abrir a sua Bíblia e ler, né? Como reflexão, ler também para acompanhar, fica à vontade. Se não, só ouça.
Então, meus irmãos, nós temos aqui a palavra que nós usamos para a apresentação das crianças, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e no versículo 21 até 24, né? Que nos diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 21 até o 24, versículo 21 diz: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, nós nos apegamos a essa parte da palavra que diz, para o apresentarem ao Senhor. Então, isso daqui aconteceu, esse momento aconteceu com o nosso Senhor Jesus humano, quando ainda criança, recém-nascida, 8 dias de vida, foi levado ao templo. E no versículo 23 diz que era um procedimento da lei. Versículo 23 diz: segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para dar oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos, né? Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que a criança, ela deve ser apresentada, né? E por que nós não a batizamos? Porque ela está na fase da inocência, tá? Há uma doutrina, né, que diz que o ser humano já nasce com o pecado originário, né, que vem de Adão, passa a todos os seres humanos, tá? Mas nós não adotamos o batismo da criança, mesmo ela tendo nascido pecadora, porque ela está na fase da inocência. Essa fase da inocência, irmãos, é igual ao estado de consciência que Adão e Eva viveram antes de conhecer o pecado, antes de serem tentados e cair no pecado, né? Então, assim também a criança, ela vai até uma certa idade, ela não tem consciência do pecado e, portanto, ela não responde pelo pecado, né? Nós lemos na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, que é quando o Senhor Jesus manda, né, deixar vir a ele os pequeninos. Eu gosto de registrar para que os pais possam dar resposta àquelas pessoas que questionam, e irmãos da igreja também, por que a igreja evangélica não batiza a criança, né? Porque não há necessidade de batizar a criança, tá? Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 19, irmãos, no versículo 13, diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes pusessem as mãos e orassem, mas os discípulos impediram, os discípulos os repreendiam, querendo impedir a chegada das crianças até o Senhor Jesus. No versículo 14, o Senhor fala: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis, né, ou não impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus, tá? Então, o próprio Jesus diz que das crianças já é o reino dos céus, tá? Então, se uma criança vier a deixar esta vida na fase da inocência, né, ela já está no céu, ela já está garantida. Então, a doutrina que fala do batismo de criança diz que se a criança vier a morrer, ela fica devedora, né? Fica sofrendo. Não, nós ficamos com a doutrina de Jesus, que diz que delas é o reino dos céus. E para ficar também outra parte aqui que é importante, Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 15, né? Evangelho de Marcos, capítulo 16, são palavras do Senhor Jesus, né? E versículo 15, o Senhor Jesus fala: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Aí ele diz, a toda criatura, né? Aí ele diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então nós vemos aqui o próprio Senhor Jesus dizendo que o batismo é para o pecador, né, consciente, que já tem consciência do mal e do bem, do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus, e já sabe que está pecando, né? Então, quando o homem tem consciência do pecado,
o ser humano, ele precisa reconhecer que precisa de um Salvador, né? E que somente na Bíblia Sagrada, somente Jesus Cristo salva, e portanto ele reconhece Jesus como Salvador. E em seguida, o passo seguinte, Jesus diz: quem crê e for batizado, né? Então a pessoa não pode negar o batismo, né? Porque o batismo é uma ordenança do Senhor, falando para o adulto, né? É uma confirmação da fé pública ordenada, é uma ordem do Senhor Jesus, quem crê e for batizado. Então ele diz: quem não crê será condenado. Então, amados irmãos, veja como é interessante a gente observar as palavras do Senhor Jesus, meus irmãos. Quem não crê, né? Quem não aceitar as palavras do Senhor, o plano da salvação, então uma criança não tem condição de avaliar nada, ela não sabe, eu estava vendo esses dias agora recente, o pai dizia: diga papai para a criança, mamãe, papai, mamãe, e ele tentando ouvir da filhinha, né? A filhinha dizer papai, mas ela só sabia dizer mamãe, né? Estava aprendendo a falar ainda. Imagina se ela não sabe diferenciar nem o pai e a mãe, né? Que estão ali desde o momento do seu nascimento. Imagina o pecado, outras coisas. Então, por isso, irmãos, que a criança não é batizada, tá certo? E nós lemos também o Senhor Jesus mandando ir por todas as nações, né? Ensinando a todas as nações e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, é com alegria que nós recebemos a nossa irmã Carol. Quero convidar a irmã Antônia também, que venha a irmãzinha do Arthur também, vem o Emanuel, a Débora, né? Que agora são famílias, né? Vamos apresentar o Arthur, esta criança, e eu peço que alguém tire aqui a foto registrando, né? Silvio, afasta um pouquinho aqui os microfones de lado, ó. E o casal, a nossa irmã Carol, filha da nossa irmã Antônia. Carol é irmã do irmão Emanuel, né? Vamos orar pela Carol, vamos pedir ao Senhor Deus que venha abençoar ela, esta mãe, né, que também precisa de muita graça. Pode virem para cá, pode ficar aqui, tá? Aleluias. E aí, meus amados, eu quero convidar a igreja, né? Eu quero convidar a irmã Rita também. Fiquem aqui mais de lado aqui, por favor. Para cá, ó. Para cá um pouquinho. Pronto. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou pedir ao diácono Silvio para segurar o Arthur enquanto eu oro com a igreja por ele, tá bom? Glória a Deus. Glória a Jesus. Fique para cá, meu filho. Não precisa não. Bom, irmãos, lê aí, irmã Rita, o nome, lê a certidão. Silvio, fica um pouquinho aqui do lado. Vai ficar um pouco na frente da dela. Glória a Jesus. Graças a Deus. Hoje nós vamos, em nome de Jesus, apresentar nosso irmão Arthur Oliveira Ferreira, nascido aos 17 dias de dezembro de 2024. Amém. Glória a Deus. Nós temos... Lê o nome do pai e da mãe. Filho de Ana Carolina Oliveira Lopes da Silva e Antônio Maciel Ferreira. Para ficar registrado, em nome de Jesus. A igreja levanta as mãos para cá em sinal de bênçãos. Vamos agradecer pela chegada do Arthur. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, é com muita alegria, Senhor, que neste momento nós oramos ao Senhor em ações de graça pela vida desta criança, o Arthur, e em Teu nome, Senhor, segundo a Tua palavra, nós abençoamos esta criança, Senhor, e apresentamos a Ti em ações de graça, pedindo a Deus por esta criança muitos anos de vida, Senhor, com saúde, que o Senhor venha livrá-la de todos os males desta vida, que esta criança tenha um crescimento perfeito, Senhor. Venha abençoar, meu Pai, a sua mãe, meu Deus, também o pai, para que seja, meu Deus, também corresponsável, Senhor, pela criação desta criança, tanto um como o outro, e ela possa ser abençoada através dos pais, também da família,
a nossa irmã Antônia, também, meu Deus, do tio Emanuel, da Débora, de toda esta família, Senhor, que esta criança seja assistida e não falte nada para ela, Pai. Em nome do Senhor, nós pedimos a tua bênção. Abençoe a sua mãe, a irmã Carolina, Senhor, que também passa, meu Deus, por momentos difíceis, meu Deus. Ó Senhor, vem dar à tua filha graça, poder, para que ela possa perseverar, lutando pela sua família, pelo seu futuro, que o Senhor venha preparar o melhor para ela e para estas crianças. Em nome do Senhor, seja abençoada, minha irmã, tu e a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém? Deixa ele viradinho para cá, para sair numa foto aqui. Vem cá, irmã Rita, comigo. Vem cá. Fica aqui. Vai, irmã Rita, pertinho. Isso. Fica mais próximo da foto. Tira uma mais próximo também aqui, Silvio, para sair bem. Fica melhor de trabalhar. Silvio, vem mais próximo. Um retrato aqui. Amém. Parabéns, Carol. Deus te abençoe. Parabéns, irmã Antônia. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe, Débora. Pai do Senhor. Deus abençoe. Pai do Senhor, meu filho. Obrigado, irmã Rita. Glória a Deus. Aleluias. Amém, meus irmãos. É bênção, né? Filho é bênção. Meus irmãos, abram, por favor, as vossas Bíblias aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos trazer uma mensagem da parte do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, e no versículo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelastes, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Oremos a Deus. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor nosso Deus, pelo seu amor, pela humanidade, pela sua misericórdia por cada ser humano, meu Pai, que vem este mundo, Senhor. Obrigado, meu Deus, por nós sermos agraciados com esta revelação maravilhosa da salvação, meu Pai, não só física, terrena, mas muito mais eterna, Senhor. Ó Deus maravilhoso, que o teu Espírito Santo, Aricanta Labaia, continue, ó Deus, a operar nas nossas vidas, Senhor, a nos mostrar, a nos revelar, Senhor, além, meu Deus, desta salvação gloriosa que é o mais importante, Senhor, a tua vontade em cada momento, em cada instante de nossas vidas. Não nos deixa, Senhor, sermos enganados, embaraçados, diante, meu Deus, de tantas vozes, diante, meu Deus, de tantos pensamentos, ideologias. Oh, meu amado Deus, o Senhor disse que a sua palavra não era simplesmente letras, mas era espírito e vida. Que o Senhor nesta noite dê vida, dê vigor espiritual. Que o Senhor nesta noite, Espírito Santo, venha abrir as mentes, os corações, aleluia, para contemplar a tua glória, para contemplar, Senhor, o teu amor, meu Deus, incomparável. Oh, amado Deus, nós te exaltamos na beleza da sua santidade. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala, Senhor, através dessa mensagem. Amém, Jesus. Pode assentar, meus queridos. Glória a Deus. Aleluias. Meus amados irmãos, tem coisas que
só Deus realmente pode fazer, né? Muitas vezes nós pensamos, sentimos, desejamos, queremos entender, queremos que aconteça algo, oramos bastante, fazemos muitas ações, mas o que nós vemos nesta palavra que eu acabei de ler, irmãos, é que as coisas de Deus, as coisas do Senhor nosso Deus, o Eterno, é revelado pelo Espírito de Deus. Tem uma palavra que diz assim: quem é que conhece o homem, senão o Espírito do homem que está nele? E quem é que conhece a Deus, senão o Espírito de Deus? É claro que nós humanos, nós nos surpreendemos com nós mesmos, né? Porque às vezes temos comportamento que a pessoa bota a mão na cabeça e diz: eu não acredito que fui eu que falei, que fui eu que fiz, né? Porque é a nossa fragilidade, irmãos. Mas o nosso Deus é perfeito, Ele sonda todas as coisas, Ele sabe de tudo, tá? E eu tenho certeza, irmãos, que quando nós falamos de missões, e dentro da missão, no nosso caso aqui, a evangelização, o nosso grande anseio, o nosso grande desejo é que se salve logo os da nossa casa. Amém? Não é isso? A irmã Rita ficava mandando eu aceitar Jesus o tempo todo, mas depois ela confessou, a irmã Rita, minha esposa, a missionária, né, confessou que na verdade ela ia para a igreja e me arrastava para salvar o casamento, né? E nesse negócio aí nós conhecemos a Jesus, e ela me pedia muito para eu aceitar Jesus, que Ele era bom, que Ele era maravilhoso, e eu, como eu não entendia muito, eu ficava pensando e ouvindo e visitando a igreja. E aí um certo dia eu disse: hoje eu vou fazer uma surpresa a ela, hoje eu vou aceitar esse Jesus. E aí quando fizeram o apelo, de repente eu fui tomado ali, nunca esqueço daquela noite, foi uma noite memorável, né, que fica para sempre. E eu tinha levado, inclusive, 2 amigos para visitar a igreja naquela noite. E na hora do finalzinho da palavra, que eu já estava aprendendo, que já vi o apelo, eu fiquei numa luta ali, olhando para meus amigos, né? Rapaz, eu vou aceitar, e o que é que esses amigos meus vão falar de mim, né? A gente é criança, não entende, né? Nessa parte espiritual. Mas enfim, quando o apelo veio, um apelo, o Espírito Santo me levou, e eu fui até a frente e fui até a frente para aceitar Jesus. Só que quando eu cheguei lá na frente, o que era que eu esperava? Eu esperava que a irmã Rita, pego outra aqui, eu esperava que a irmã Rita estivesse lá do meu lado. Estava não, me enganou. Aí quando eu procurei ela de um lado e do outro, atrás, nada, deu vontade de eu voltar para o meu banco, né? Mas na mesma hora eu senti aquele choque, e senti que era um sobrenatural, era algo que não era normal, e eu fiquei ali, mas fiquei chateado. E aí foram outras pessoas também, nós aceitamos, eu me dobrei, oraram por mim, aceitei Jesus, e foi aquela bênção, né? E aí, quando eu me levantei, porque, só um detalhe para os irmãos entenderem por que essa história da irmã Rita não ter ido comigo, porque na época, na igreja, os homens não sentavam, eram os homens de um lado e as mulheres do outro, tá, irmão? O marido não sentava junto da esposa e do esposo, não, era os homens de um lado, não importava se era marido ou que era, né? Mas isso não é questão de pecado não, tá? Era outras questões. Mas enfim, não se trata de pecado não. Ah, pastor, eu estou pecando? Não, esquece pecado aí, não tem nada a ver. Então, quando terminou, aí eu voltei para o meu lugar, fiquei lá com meus amigos lá, e já foi encerrando o culto, e eu terminou o culto, chateado com a irmã Rita. Eu cheguei lá, eu disse, deu vontade de eu não aceitar lá, porque você ficou me mandando e você não foi, né? E aí eu fiquei chateado com ela, senti alegria, mas depois fiquei chateado, fui para casa meio assim, foi uma coisa chata, né? Mas enfim, no resumo de tudo, né? Depois a irmã Rita confessou, porque ela já tinha aceitado, mas não ia na frente aceitar, né? E aí numa escola bíblica o pastor disse, pastor Oliveira já, né? E aí, dona Rita, quando é que a senhora vai aceitar Jesus? Seu esposo já aceitou, né?
Aí ela disse assim, mas faz tempo que eu aceitei, pastor, eu já sirvo a Deus. Não, mas a Bíblia diz que tem que ir na frente e confessar, né? Aí ela disse, é só isso? Só. Depois eu faço sim. Aí foi ela na escola bíblica de manhã, um domingo, aí foi uma festa, né? E ali a irmã Rita confessou Jesus e foi muito bom. Mas o que eu quero tirar desse comentário que eu estou falando, irmãos, é que eu tinha uma rejeição muito grande à igreja de crente, porque eu ouvia isso em 1990, né? E anos antes a isso, aí 3, 4 anos antes, eu ouvia, tive contato com crentes e vi muito escândalo de crentes, de pastores, e o inimigo colocou na minha mente que todo pastor era ladrão, e eu não gostava de crente nem de pastor, muito menos, né? E aí foi uma dificuldade para mim me aproximar dos crentes. E a primeira missionária da minha vida realmente foi a irmã Rita, né? E a mãe dela, né? Que a mãe dela, primeiro a mãe dela, chamava nós o tempo todo para ir para a igreja. A irmã Francisca, a mãe dela, que dorme no Senhor. Mas enfim, a gente vai, quando eu às vezes paro para pensar um pouco em tudo que aconteceu na minha vida, e é o mesmo na sua vida, irmãos, se nós formos ver, tudo foi Deus se revelando na nossa vida, amém? Porque meus planos de vida, de futuro, eram completamente diferentes do que eu sou hoje, né? Inclusive, eu tinha muitos sonhos, eu tinha uma sede, um anseio muito grande de prosperidade, de crescer, de desenvolver. Não era aquela coisa egoísta de ser rico, não, era ter o suficiente, ter uma vida. E Deus me abençoou. E quando eu me vi com aquilo que eu desejava, né, eu me lembrei, eu digo, ainda bem que eu sou crente, né, porque se eu não fosse crente, agora ia ficar mais difícil ainda, com o que eu tenho, né, falando de bens materiais. Mas enfim, uma revelação de Deus, irmãos, uma revelação de Deus. Eu quero que você pegue esse comentário que eu estou falando para entender uma coisa. Quando Deus chamar, quando o Espírito de Deus chamar, primeiro Ele vai preparando a pessoa. Quando Ele chamar, irmãos, eu falei da irmã Rita, isso, daquilo, mas tudo foi uma preparação do Senhor. E quando chegou a hora, meu irmão, é um momento especial na nossa vida, tá? E que nós devemos, irmãos, valorizar muito, porque ninguém vem de verdade para o Senhor, senão pela revelação de Deus, do Espírito de Deus. Agora, o que a igreja, nós temos que fazer, que é repetido aqui continuamente, é pregar, é ensinar, é orar, é dar bom testemunho, tá? Eu ouvi uma frase que encheu o meu coração, e essa frase foi que os de casa, os familiares, aqueles mais próximos, principalmente o esposo, a esposa, os filhos, eles não nos ouvem, mas eles nos veem. Claro que eles ouvem, né? Mas quando diz não nos ouvem, é que eles não dão muita atenção para o que a gente fala, mas eles estão nos observando, tá? Agora me lembrei de um detalhe, para a gente ver como as pessoas são observadas, e às vezes a gente acha que não estão nem aí para nós. Nós estamos sendo observados, amém, meus irmãos? E principalmente os que estão próximos de nós. Certo dia eu estava ali no Êxodo, e vi a mãe da irmã Silene, lá olhando as coisas. Eu parei perto dela, e aí falei com ela, eu sou o pastor da Silene. Rapaz, ela ficou tão feliz. O senhor é o pastor da Silene? Eu digo, eu conheço a senhora, fui no seu último aniversário e tal. E ela, meu Deus, aí, vem cá, pessoal, esse homem aqui é o pastor da minha filha, dentro do supermercado. E fez um movimento comigo, né? E a irmã Silene diz que há uma rejeição ali aos crentes, né? Mas o testemunho que está lá, irmãos, está trabalhando, Deus está trabalhando, né? Ela já aceitou a gente ir lá orar por ela no aniversário dela, já veio participar já de atividades aqui na igreja, lá em casa, e Deus está trabalhando. E às vezes nós achamos tão fácil aceitar Jesus, né? Depois que a gente se torna crente, né? Que tem pessoas que aceitam Jesus hoje, quando chegam em casa já quer que todo mundo seja crente, né? Ou então, em toda oportunidade está ali fustigando. Não faça isso.
Não deixe de dizer que é um crente. Não deixe de falar do amor de Jesus Cristo. Não deixe de dar o testemunho que eu e você devemos dar como servo do Deus Altíssimo. Porque eles vão ver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Eles vão ver que o crente é diferente, mesmo sendo ser humano e pecador, igual aos outros seres humanos. Mas eles são diferentes na linguagem, no trato, na honestidade, enfim, de como conviver, tá? E um detalhe, os irmãos estão com a Bíblia aí aberta, a palavra de hoje é a revelação de Deus, irmãos, para salvar. Só esta revelação salva de verdade, porque tem pessoas que vêm ao Senhor por muitos motivos, né? Mas infelizmente a maioria não vem pela salvação. Olha, Jesus curou 10 leprosos, mas dos 10 que foi curados, só um voltou. E Jesus ainda faz uma observação: cadê os outros, né? Só esse estrangeiro, ainda foi um estrangeiro que veio agradecer. Ainda foi um estrangeiro. Olha aqui, Disse-lhe ele, versículo 16, Mateus 16 e 15, versículo 15: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem fez essa pergunta? Foi Jesus. Quem é que vocês dizem que eu sou? E eles estavam andando com Jesus o tempo todo, 24 horas, o dia todo, à noite, o tempo todo, vendo, ouvindo, vendo as maravilhas do Senhor. Mas Jesus ainda faz uma pergunta a eles: quem eu sou para vocês? Quem é Jesus para mim e para você? Quem é Ele? E aí vem muitas respostas, nos dias atuais, agora vem muitas respostas, né? Certa vez eu perguntei para um amigo meu que eu estava evangelizando ele, amigo da nossa infância, né? Do meu interior, aqui do Ceará. Nós nos encontramos, aquela alegria, e aí ele: rapaz, agora tu é crente? Aí eu digo: sou crente, graças a Deus, né? E aí começamos a falar, aí ele quase que não deixava eu falar, falando da fé dele, fé. Eu acho que para não deixar eu falar, né, da minha fé agora, né? E aí eu vi ele tão animado, eu disse, e ele falou de Jesus também, e aí eu disse assim: quem é Jesus para você? Aí ele falou de muitas coisas, né? Tá certo. Mas você deixou de falar do que ele significa, deixou de falar o mais importante. Aí ele: e o que é? Eu digo: você não sabe? Que ele falou de muitas coisas e disse que tinha muita fé. Eu disse: você esqueceu de dizer que ele é o nosso Salvador. Ah, é mesmo? Pois é o mais importante. Aí fui pregar Jesus Salvador na vida dele, aí eu vi ele estremecer, né? Então assim, irmãos, infelizmente o mundo cristão de hoje, irmãos, eu não posso deixar de falar dessas coisas. Fala pouco de Jesus Salvador. Infelizmente tem hinos hoje que nem o nome de Jesus aparece, irmãos. Isso é muito triste. É ele, é o cara, não sei o quê. Meu irmão, pelo amor de Deus. A missão da igreja na evangelização é levar a palavra Bíblia, levar a pessoa, o nome e a pessoa do Senhor, a obra dele, meus irmãos, e as orações, que é o grande anseio de muitos. Muitos estão sofrendo, gemendo, precisando da manifestação de Deus. Agora, entenda uma coisa, aqui Jesus disse: e vocês, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta de Jesus, irmãos, eu tenho uma resposta, como Pedro teve, mas não basta dizer que Jesus, não basta, é importante e deve ser dito, e inicia aí: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o meu Salvador. Isso é o início da nossa relação, da nossa reconciliação com Deus. Está lá escrito que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Agora, a partir daí, meus irmãos, é que nós vamos realmente conhecer Jesus.
Nós conhecemos uma pessoa quando nós convivemos com ela, quando nós acordamos, passamos o dia dormindo, vivemos 24 horas com essa pessoa. Aí nós podemos dizer que estamos conhecendo essa pessoa. Porque tem gente casada, 30 anos, que chega uma hora, tem uma surpresa e diz: agora que eu estou te conhecendo, depois de 30 anos, tá? Eu já vi isso, né? Eu já ouvi isso, né? Agora é que eu estou te conhecendo. Por quê? Porque nós somos humanos falhos. Então, o conhecimento, irmãos, exige intimidade, convivência com Deus, né? Mas, voltando para a palavra revelação, quando Pedro diz, e Simão Pedro, versículo 16, e Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Aqui é a palavra exata, correta, que todo ser humano deve declarar diante de Deus, diante do Senhor Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Ele acertou, e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado é feliz és tu, Simão Barjona, feliz é você, Pedro. Só que aqui, irmãos, tem um detalhe que é muito importante para mim, para a minha vida, que esta revelação da salvação não é só reconhecer Jesus, é uma grande obra, é uma grande atitude, mas é a vida toda. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. E para nós perseverarmos na salvação em Cristo, no Senhor, nós precisamos dessa revelação todo dia, todo momento na nossa vida, porque sempre o inimigo de Deus vai lançar alguma coisa para me tirar do propósito do Senhor, para te tirar do propósito de Deus, para mudar, né, o propósito, o plano de Deus na minha vida e na tua vida, né? Então ele diz: olha, você é feliz, homem, mas eu quero te dizer uma coisa: não foi a carne e sangue, ou seja, não foi você, Vicente, não foi você, Rita, não foi você, Francisco, Antônio, não foi você que descobriu Jesus. Apesar do nome ser tão anunciado, tão proclamado, mas esse encontro com Jesus só acontece pela revelação de Deus, e a permanência também com a revelação de Deus, porque em todo momento o Senhor está ali conosco, falando, nos fortificando. Então olha bem, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, eu considero esse um dos versículos que nós devemos mergulhar nele, porque cada dia que passa, o povo cristão que confessa fé, e se eu não vigiar, também eu me torno muito raso, muito superficial, né? Muito melindroso, deixa a fé, deixa Jesus, deixa a obra, enfim, o inimigo encontra facilidade para semear o mal e nos tirar. Tem lá a palavra do semeador, a semente quando foi semeada, né? O inimigo tenta o tempo todo, irmão, tirar de nós esta fé que vem de Jesus, esta revelação que vem do Senhor. E quando o homem perde essa revelação, perde esta visão, perde esta fé, irmãos, fica só em palavras, né? Mas o poder está em Deus, o poder não pertence a nenhum de nós, e Deus quer nos dar este poder para vencer, tá? Então, meus irmãos, eu vou lendo aqui devagarinho para a gente ir avaliando, ó. Aí ele diz aqui: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha bem, irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, irmão, são os demônios, é uma figura dos demônios lutando desesperadamente para me tirar e te tirar da posição que Deus nos quer, de servo fiel, né? Aquele que permanecer até o fim, ser fiel até a morte, e eu dar-te a coroa da vida, né? E as portas do inferno não prevalecerão. Esse prevalecer o inimigo vai investir contra nós, mas ele não vai vencer. Por quê? Porque Jesus está na minha vida, Jesus está em minha vida. Semana passada eu cheguei num lugar, estava cantando lá uma música evangélica, que disse que é evangélica, né? Que para mim não é. Essas coisas, esse tipo de música, para mim, isso daí é pura, é só comércio e emoção. Jesus,
faz uma visitinha lá em casa. Aí eu falei para o pastor que estava comigo, que história é essa de Jesus fazer visita na casa de crente, irmão? Jesus mora na casa do crente, irmão. É umas coisas que não tem Bíblia, não tem mensagem de quem é Deus, não revela Deus. Jesus é como se fosse qualquer pessoa, né? Então, meus irmãos, vamos nos alimentar da palavra de Deus, vamos buscar louvores que tem mensagem da Bíblia. Os irmãos, eu já falei e vou repetir, os louvores é para cantar a Bíblia. As inspirações que Deus dá aos compositores tem que ser daqui, ó, da Bíblia. Eles precisam comer Bíblia, eles precisam orar, eles precisam ser a voz de Deus manifestando antes de tudo Jesus. O Senhor Jesus disse, ó, eu vou para meu Pai, está escrito, ele disse, eu vou para meu Pai, e eu rogarei ao meu Pai, e ele enviará o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai falar de mim. O Espírito Santo vai me glorificar, é glorificar a Jesus, não é o cara não, é a Jesus Cristo. Eu acho que todo cantor evangélico deveria louvar primeiro aquele hino 400, em Jesus, para ver se ele fica enjesusado, para não ter medo de falar de Jesus. Certa vez o pastor Oliveira estava cantando uns corinhos lá na igreja, né? Lá do início da nossa fé, que fala de Deus, fala de Espírito Santo, e teve uns 3, 4 jovens rindo, eu nunca esqueço, que ele disse assim, vocês estão rindo porque vocês não podem cantar esse hino, senão vocês vão cair endemoniados. Ixi, meu Deus, pesado, né? Mas o que é isso, irmão? Irmão, quando eu iniciei minha fé, alguns cantores, quando eles iam cantar, eles não conseguiam, às vezes demorava a gravar hinos, porque quando eles começavam a cantar, era tomado em língua estranha, o poder de Deus tomava conta, aquele lugar incendiava. Aí quando o pecador ouvia aquela palavra, aquela mensagem, ele sentia vontade de ser crente, de se converter, de ser transformado. Hoje não, é muito choro, mas é muita emoção, irmão. Meus irmãos, deixa eu fazer uma ressalva. Tem hinos que tem cantor, compositor recebendo agora, que é de Deus, amém? Mas os que receberam há não sei quantos mil anos atrás, foi Deus que deu, continua sendo louvor de Deus. Nunca diga louvor da minha bisavó, nunca diga louvor de meu tatara não sei o que, não. O louvor de Deus, ele continua vivo toda hora que é louvado e ele fala, amém? O que é que isso tem a ver, pastor, com revelação? Porque Deus vai se revelar, meus irmãos, onde existe a palavra dele, viu? A mensagem dele, do Espírito de Deus. Pode ser na Bíblia pregada, pode ser no louvor, na oração, num aconselhamento, não importa, desde que o Espírito de Deus esteja ali falando, tenha certeza que ali vai nascer, amém? Aquela plantinha vai nascer, tá? Muito bem. Então, o Senhor faz uma promessa para nós, amada igreja, que o inferno não prevalecerá, ele não vencerá. Toda vez que eu e você fracassar, que eu posso, qualquer um pode, a Bíblia diz que quem está em pé, cuidado para não cair, nunca atribua a culpa da nossa queda, do nosso fracasso, a ninguém, nunca faça isso, tá bom, determinada pessoa, palavra, comportamento, pode ter contribuído para a nossa tristeza, esfriamento e tudo mais, mas eu tenho que ser vigilante, irmão. Jesus me prometeu que as portas do inferno, venha demônio de onde vier, se Jesus estiver na minha vida, se eu e você estiver prostrados aos pés dele, se a revelação de Deus estiver na minha vida, eu estiver ali me humilhando, eu vencerei, meu irmão, eu vencerei, você vencerá. Lembre, eu preciso da revelação de Deus na minha vida, não é de um e de outro ficar entregando recado daqui, recado dali. Deus usa, mas eu e você, Deus quer uma intimidade contigo, comigo. Deus vai usar alguém sim, mas Ele quer uma intimidade comigo e contigo, para que eu e você sejam fortalecidos realmente no Senhor nosso Deus, tá bom? Bom, e ele diz, e eu te darei a chave do reino dos céus,
e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Eu vou ler a outra parte aqui, que os irmãos vão ver que quando ele teve a revelação de Deus para reconhecer Jesus, mas não teve a revelação de Deus para entender a obra de Jesus, a obra de Deus através de Jesus Cristo. É aqui que entra o ponto que eu disse, eu recebi a revelação para reconhecer Jesus, glória a Deus, mas eu preciso da revelação o tempo todo, porque eu e você vamos passar por momentos na nossa vida, que se não for Deus, eu e você não vamos suportar, amém? Veja aqui o que aconteceu com Pedro, ó. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Alguém pode dizer assim, ué, mas como que é isso? Não é para falar não, que Jesus é o Cristo? É, mas aqui, se falasse, ia só gerar confusão. Qual é a lição que nós tiramos aqui? É que há pessoas, há situações que você vai ganhar pessoas sem palavra, porque o que você falar é mal para ela, porque o inimigo está lá. Você precisa orar, jejuar, consagrar por aquela vida para Deus quebrantar aquele coração, amém? É por isso, mas Jesus, ele disse que é para nós ir pregar por todo mundo o evangelho. Muito bem, aí o Senhor Jesus disse no versículo 21, você está com a sua Bíblia aberta aí, ele diz assim, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Jesus disse, olha, eu vou ter que ir a Jerusalém. Aí Jesus disse, se lá eu vou o quê? Padecer, muito ou pouco? Muito ou pouco? Muito. Muito. Padecer, sofrer. O Filho de Deus, Jesus Cristo. Aí alguém disse, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Aceito não, Senhor. Quem é você? Quem sou eu? Cadê a revelação de Deus na minha vida? Para ficar no Senhor e esperar nele. Eu já vivi umas aflições grandes na minha vida, meu irmão, minha irmã. Teve uma frase que a minha esposa falou uma noite, já depois de horas e horas de sofrimento, quase apagando, que nunca vai sair da minha mente. E eu caí de joelhos chorando e pedindo, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ela disse, meu Deus, como é que pode tanto sofrimento, meu Deus? Uma coisa... Mas depois de tanto sofrimento, eu vi a mão do Todo-Poderoso. Alguém pode dizer, mas é porque não tem fé, mas é porque não, irmão. Tem coisa e nós não entendemos, e talvez nunca vamos entender aqui nesta vida, que nós temos que passar e só vamos entender na glória. Agora uma coisa eu tenho que guardar e você tem que guardar, a nossa salvação, amém? A nossa fé que recebemos para ser salvo, a revelação que nós recebemos. Então vamos lá, ele começou a dizer, olha, lá em Jerusalém eu vou padecer muito. De quem? Não era dos de fora não, era dos de dentro, os anciãos, e os principais dos sacerdotes, e dos escribas. O sofrimento bastava? Não, ele ainda diz assim, e vou ser morto. Olha bem, irmão, sofrimento e morte. Jesus anunciou que ia acontecer com ele. Por quê? Porque era propósito de Deus. Fazia parte do plano de Deus. Deus tem muitas bênçãos e vitória para mim, para você e para o seu povo, amém? A vitória é do povo de Deus. Mas isso não nos isenta, irmãos, de sofrimento. Tá? Não nos isenta. Me passaram um vídeo agora recente em outros países os cristãos sendo terrivelmente humilhados. Como é que pode? Como é que Deus permite isso? É coisa que só Deus pode responder. Amém? Mas vamos lá. Aí ele diz assim, e ser morto. Aí ele diz, e ressuscitar o terceiro dia.
Meus irmãos, Jesus disse que ele ia passar por tudo isso, que ele ia ser morto e que ele ia ressuscitar depois de 3 dias. Onde é que está a vitória de Jesus na sua missão? A primeira é morrer para salvar a humanidade e ressuscitar para mostrar que ele não pecou e que o sacrifício dele pode salvar a todo aquele que nele crê, e ele foi recebido no céu com glória, está sentado à direita do Pai, para nos garantir que aconteça o que acontecer, a nossa salvação está guardada e garantida em Cristo. Mas irmãos, o que o Senhor Jesus falou pareceu a Pedro uma palavra negativa. O que está acontecendo às vezes com um crente e outro, com a igreja, com a obra missionária, muitas das vezes, pode parecer negativo aos nossos olhos, porque aos olhos humanos, vitória é só conquista, é só ter, não perder nada. Mas não é assim, irmãos. Os caminhos de Deus, tem coisas que nós humanos não vamos entender. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, olha o que Pedro disse para Jesus: tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus está dizendo que vai acontecer, e Pedro vem e diz: de modo nenhum. Ele só faltou dizer: o Senhor precisa de um pouquinho de fé, o Senhor precisa confiar em nós. Amém? Ô irmão, quantas promessas nós não já recebemos de homens da terra, né, que não aconteceu. Não, isso não vai acontecer com o Senhor não. Cuidado, irmãos, porque tem coisa que eu e você temos que passar, que ninguém neste mundo pode mudar. Mas nós não podemos deixar de orar e de pedir sempre pela bênção, pela vida, pela saúde, pela prosperidade, por uma vida de conquista e de realização. Agora temos que estar preparados, irmão, pela revelação de Deus, que o que vier, maior do que tudo, é a nossa salvação. Amém? Quem pode dizer amém? E ele, qual foi a atitude de Jesus para essa palavra de Pedro? E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aqui faltou a revelação na vida de Pedro, para ele entender que ali na vida do Senhor Jesus era um propósito de Deus. Então vamos ter cuidado com as revelações que nós temos, porque naturalmente nós somos tendenciosos a ficar com o Senhor Jesus, a ficar com o que o Senhor Jesus está dizendo. Tu só entende as coisas dos homens, tu só entende as coisas no nível material, físico, tu não consegue enxergar, né, quando as coisas nos são contrárias. Não é assim, irmãos? Está tudo bem, está tudo maravilhoso. Quando nós somos contrariados, a casa desaba, vai tudo de água abaixo? Não, irmãos, em nome de Jesus, nós somos servos do Senhor. Amém? A fé que revela Jesus, a revelação que recebemos da pessoa do Senhor Jesus, meus irmãos, ela tem que permanecer em nós até a glória. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Amém? Aleluias! Que o Senhor nosso Deus nos abençoe com esta revelação maravilhosa da pessoa do Senhor Jesus em nossas vidas. Se tiver alguém hoje aqui que desejar se reconciliar, que desejar entregar sua vida a Jesus, vem que nós vamos orar por você. Tem alguém? Manuel? Glória a Deus. Vamos orar pelo nosso irmão Emanuel. As palmas engrandecem Jesus. Amém, irmãos? É a revelação de Deus. Renovar a nossa aliança com Deus. Eu quero convidar aqui para nós orarmos também o nosso irmão Francisco, que está aí, que enfrenta. Irmão Francisco aqui, é que eu não sei o sobrenome. Vem cá, irmão Francisco. Vem cá, irmão Francisco. Eu quero só orar por você. Venha para cá. Aleluias. Vamos orar. Eu peço ao irmão Silvio que acompanhe o irmão Francisco. Glória a Deus. Irmão Emanuel, não preciso nem falar do quanto Jesus te ama, irmã Débora. E nosso desejo é que vocês se firmem
Coloque a vida realmente diante de Deus, no propósito do Senhor, para que vocês possam voltar a fazer o que o Senhor Jesus deu a vocês, tá bom? Para vocês fazerem, vocês sabem, né? Irmão Francisco, chega aqui, vamos orar, pode chegar mais perto. Amém? Esse é meu irmão, né? Levanta a mão para cá, vamos orar pelo irmão Francisco, para Jesus dar força a ele, abençoar a família dele, também pela reconciliação de nossos irmãos, irmã Débora, o nosso irmão Emanuel, que esse casal jovem possa dar muitos frutos na obra do Senhor. Maravilhoso Deus, aqui estão os teus filhos, meu Deus, que eles se esvaziam de si mesmos neste momento, ó Deus. Reconhece, ó Deus, a necessidade que eles têm de uma renovação desta aliança contigo, ó Pai. Dá a eles o poder e a unção do teu Espírito, para que eles possam vencer todas as barreiras, obstáculos, embaraço. Ó Senhor Deus, abençoe, meu Deus, esta jovem mulher, abençoe a irmã Débora, meu Pai, para que ela venha para a tua presença, venha para o teu propósito na vida dela com o seu esposo, e possam dar muitos frutos, que o Senhor Deus vos firme nos planos e projetos do Senhor em suas vidas. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu oro pelo irmão Francisco neste momento, ó Pai. Ajuda o teu filho, Senhor. Quebra neste momento, Senhor, todas as cadeias. Reveste o teu filho de poder para ele resistir às tentações. O inimigo que luta contra a alma dele, salva, Senhor, o teu filho de toda ação de Satanás. Obrigado por ter guardado a vida dele fisicamente e também espiritualmente, porque ele está aqui também, Senhor, diante de ti. Abençoa ele, a sua esposa, a irmã Gisela. Abençoa os seus filhos, meu Pai, o Bruno. Faz um milagre na vida do mundo, do Bruno, da Valesca, daquelas crianças, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o teu filho, segura nas mãos dele, sustenta ele de pé na tua presença para te servir e ter a salvação garantida em Cristo. Em nome de Jesus, seja abençoado, meu irmão. Amém. Francisco, Pai do Senhor, Pai do Senhor, irmão Manuel, Pai do Senhor, irmã Débora, Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, irmãos. Antes eu quero dar um aviso aqui rapidinho, pode ficar de pé que é bem rapidinho. Dia 29, haverá o chá da amizade, e no chá da amizade vai ter também lá o chá de fraldas da Ana Júlia, filha da nossa irmã Ana Rebeca, neta da irmã Maria do Carmo Leite, na casa da diaconisa Maria do Carmo, às 16 horas, dia 29, tá? De março, tá bom? E dia 29 de abril é o meu aniversário. Ana Rebeca é filha nossa espiritual, e a Ana Júlia é neta. Amém. É uma alegria para nós esta bênção, né? Glória a Deus, amém? E amanhã escola bíblica, venham todos, vamos aprender todos. Venha você e sua família a partir das 19 horas e os trabalhos da semana normais. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus, muito obrigado, meu Senhor, por nos trazer a sua presença nesta noite para celebrar a Ti, para Te adorar, Te louvar. Recebe, Senhor, nesta noite este culto de adoração a Ti, de glorificação a Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Meu Deus, obrigado por esta revelação maravilhosa que o Senhor nos dá, meu Pai, de poder Te reconhecer e de poder, meu Deus, ter esta comunhão maravilhosa contigo, ó Pai, na pessoa do Senhor Jesus. Espírito Santo, continua operando em nossas vidas, Senhor, nos dando todo dia a revelação que nós precisamos, Pai, para cada momento, meu Deus, para que nós possamos Te adorar, Te louvar, na alegria ou na dor, em qualquer situação. Somente, aleluia, a Tua graça pode, meu Deus, nos fazer vencedores em todos os momentos. Pai amado, abençoa, Senhor da glória, cada lar, cada família. Entra com a providência e o socorro na vida de cada um, ó Pai. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Abençoa nossos irmãos que estão hoje cooperando nas congregações, diaconisa Vera Xavier, nosso irmão evangelista Antônio, Carlos Antônio, a irmã Mônica, o Juan, meu Deus, o evangelista Zé Carlos, meu Pai, o evangelista Alfredo, todos esses irmãos que estão cooperando, abençoa, juntamente com os demais irmãos nas congregações, que todos nós, Senhor, pelo Teu poder, pelas Tuas mãos, Senhor, cheguemos em paz aos nossos lares, nos livre de todos os males, Pai,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nos dê uma noite de paz, de descanso do corpo, da alma, da mente. A semana de trabalho que vai se iniciar, o Senhor abençoe a todos no trabalho, em tudo que vão fazer. A tua mão, segundo a tua bondade, esteja com cada um, abençoando, meu Deus, e provendo o que eles precisam, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, só um aviso rapidinho: o pastor Adriano não está vindo porque o carro dele quebrou e ele mora longe, e um Uber de lá para cá está em torno de R$50, tá certo? Só a vinda. Então está difícil, mas Deus em breve dará a vitória ao servo de Deus. Receba as bênçãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.